Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera, boa noite, tudo bom? Boa noite, Carol. Boa noite, Muniz. Todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa noite, Vera. Vera, vamos falar sobre essas declarações aí do presidente Lula a respeito da Ucrânia. Hoje, reunião dos chanceleres, do Brasil e da Rússia, com Lavrov dizendo que os dois países têm uma visão semelhante a respeito da guerra. O que tudo isso pode acarretar para o Brasil? Olha, já está acarretando, Carol. Hoje a gente teve manifestações muito duras, tanto por parte da Casa Branca quanto da União Europeia, em razão das declarações do presidente Lula durante a sua viagem à Ásia e também por motivo da visita do Sergei Lavrov ao Brasil, sem uma contrapartida do governo ucraniano. O Brasil já enviou o assessor especial da presidência para assuntos internacionais e ex-chanceler Celso Amorim à Rússia para se reunir com Vladimir Putin. Agora recebe o Lavrov aqui e ele vai se reunir inclusive com o Lula no Alvorada, além de ter se reunido com o Celso Amorim e com o Mauro Vieira, o nosso chanceler, e isso não foi seguido de alguma contrapartida para que a gente recebesse autoridades ucranianas e que Lula conversasse também pessoalmente. Ele conversou uma vez por telefone com o Volodymyr Zelensky. Então, tanto as declarações dele quanto essa aproximação com autoridades do governo Vladimir Putin levaram a União Europeia e a Casa Branca a fazer manifestações em que colocam em xeque a postura do Brasil e a neutralidade do Brasil em relação à guerra na Ucrânia. Isso é bastante sério para o Brasil, as palavras são muito duras. O porta-voz da União Europeia falou mais cedo, Peter Stano, e ele desmentiu as declarações do presidente. Não é que ele só colocou em perspectiva ou só colocou com preocupação, ele disse não é verdade que os Estados Unidos e a União Europeia estão ajudando a prolongar o conflito. Não é fato, não há questionamento sobre quem é o agressor e quem é a vítima nessa guerra. Diz que a ajuda que Estados Unidos e a União Europeia estão dando à Ucrânia é uma ajuda internacional para a legítima defesa de um país e que a Rússia é a única responsável pela maior guerra no continente desde a Segunda Guerra Mundial. E agora, mais recentemente, o coordenador de comunicação e estratégia do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, deu também uma declaração bastante dura, dizendo que é profundamente problemática a forma como o Brasil está abordando essa questão, de uma forma, tanto de forma substancial, quer dizer, nas ações, quanto retórica. Diz que o Brasil está repetindo automaticamente, sem olhar para os fatos, a propaganda russa e chinesa em relação à guerra da Ucrânia, e que é simplesmente equivocado o que o Lula falou a respeito da participação dos Estados Unidos e da Europa no conflito, ou seja, frases muito duras, tanto do bloco europeu quanto dos Estados Unidos, num momento em que a chegada do Lula ao poder depois do Bolsonaro era vista internacionalmente e vista pelas democracias liberais do Ocidente como uma volta do Brasil como um player importante ao cenário internacional. Então, foi desastrosa a maneira como o Lula se colocou nesse episódio. Não tem outra palavra, não tem como a gente dourar a pílula, porque isso faz com que o Brasil volte muitas casas num esforço que ele mesmo vinha empreendendo para se mostrar como um líder capaz de atuar nesses grandes fóruns, inclusive nessas questões, mas de uma maneira a representar o que é a diplomacia brasileira, ou seja, que reconhece o princípio da não agressão de um povo a outro, como a Rússia agrediu a Ucrânia, e ter de versar sobre isso ou relativizar isso não coloca o presidente brasileiro num bom lugar, aliás, equipara a sua política externa ao que o Bolsonaro fez no início da guerra, que também relativizou e tentou pôr em bases mais ou menos parecidas a culpa da Ucrânia e da Rússia, e não ajuda
os interesses do Brasil. O Brasil tem interesses com a União Europeia, está negociando o acordo União Europeia-Mercosul, que ficou também parado sob Bolsonaro. Teve agora em Washington, estava restabelecendo as relações com os Estados Unidos depois de um período muito conturbado das relações do governo Biden com o governo Bolsonaro. Então, acabou atirando no próprio pé em termos dos interesses do Brasil, nos fóruns globais, no cenário externo. Isso tudo para um alinhamento desnecessário com a Rússia. E aí, a consequência é essa. O Lavrov, que é um dos principais entusiastas da guerra, um dos principais estrategistas do Putin para manter essa guerra, vem ao Brasil, diz que as visões do Brasil e da Rússia são únicas, são coincidentes, agradece ao Brasil pelo seu posicionamento e aí não faz nenhum compromisso com o cessar-fogo ou com respeito aos direitos humanos na Ucrânia e nem nada disso. E aí a gente tem de ouvir o seguinte do responsável pela comunicação da Casa Branca: olha, espero que o Brasil aproveite a visita do Lavrov para pedir para ele parar de bombardear escolas, igrejas e crianças na Ucrânia. Então, muito ruim esse episódio. Eu acho que vai exigir um reposicionamento por parte do Itamaraty, do próprio Lula. Naquele café da manhã, há 2 semanas, com jornalistas, o presidente já tinha pisado na bola ao dizer que para levar um cessar-fogo à Ucrânia talvez devesse abrir mão da Crimeia, que foi um outro território invadido pela Rússia em 2014, de novo colocando ali no mesmo patamar as responsabilidades russa e ucraniana pelo conflito. Então, vai precisar um reposicionamento do Brasil nisso. Não dá para o Lula sair falando ao seu bel prazer, de improviso, sobre coisas cuja profundidade ele não alcança como presidente. E que tem sutilezas. A maneira como ele fala, sem nenhuma sutileza, leva a esse tipo de incidente diplomático bastante grave que a gente está vivendo. Ele pega e coloca como se fosse tudo... ele chegou a equiparar no café da manhã com os jornalistas uma guerra a uma disputa de uma greve nos sindicatos, coisas absolutamente incomparáveis. Numa greve não tem vidas em jogo, não tem direitos humanos feridos, não tem pessoas sendo bombardeadas e mortas, não tem minas terrestres, não tem ameaça nuclear. Então, o estudo está muito mal parado e não dá para passar pano ou para colocar panos quentes num episódio que é de bastante gravidade. Ô Vera, tua voz está com um pouquinho de chiado. Vou interromper aqui só um pouquinho. O Matheus vai refazer o contato contigo, tá? Para ver se a qualidade do som melhora um pouquinho. Vamos refazer o contato com a Vera. Tava dando para entender o que ela estava dizendo, mas com aquela chiadeira ali que acaba sempre incomodando. O noticiário hoje está realmente muito em torno dessa visita aí do Lavrov. Ele agora vai se encontrar com o Lula. Está no Palácio da Alvorada para essa reunião com o Lula. O Lula que já vinha da viagem à China, né, como a Vera estava pontuando, em que ele defendeu a desdolarização da economia, visitou a Huawei, que é uma empresa vista como problemática pelos americanos. Refizemos o contato, vamos ver se está melhor. Está nos ouvindo, Vera? Estou ouvindo, vamos ver se era o nosso contato pelo nosso aplicativo, porque eu estou com o mesmo fone. Estão me ouvindo melhor agora? Sim, agora está límpido. Você acha que precisa refazer alguma coisa? Deu para entender? Não, estava dando para entender, mas sabe parecia telefone antigo? Sabe aquele telefone lá da época da infância que dava aquela chiadeira? São os russos, talvez, espionando nosso quadro aqui. É retrô. Pega daí, Muniz. Vamos seguir. Pro próximo assunto. Vamos lá para o nosso próximo assunto, falando aqui das conversas todas em torno ainda do arcabouço fiscal, que não chegou ainda no Congresso Nacional. Fernando Haddad, ministro, está aproveitando para fazer alguns ajustes, né, antes de enviar a proposta final para o Congresso, Vera? Ele está fazendo ajustes, Muniz, para tentar mostrar o pacto fiscal, o arcabouço fiscal, como algo ainda mais sólido, com mais robustez. E aí, o que é essa mudança que está sendo feita nesse último momento? Quando deu entrevista para nós na semana passada, para o 2+1, o secretário executivo do Ministério da Fazenda falou o seguinte, que as linhas gerais do que vai ser o novo arcabouço fiscal, o que ele pretende e de onde ele pretende tirar o superávit, etc., isso viria por uma lei complementar. E aí, os parâmetros, né, ou seja,
quanto de superávit vai se fazer no ano, quanto vai se gastar no outro, iria por uma lei, um projeto de lei comum e talvez sempre nas medidas ali orçamentárias, né? E agora vai se mandar tudo isso por lei complementar, para tornar a proposta mais completa, uma proposta com começo, meio e fim, e dar, assim, ao Congresso, ao mercado, uma sinalização de que o governo não está brincando em serviço com essa questão, de que não vai pegar leve com a questão do ajuste fiscal e de que tem compromisso realmente com essa responsabilidade. Isso é para mitigar um pouco o efeito que houve passadas algumas semanas da divulgação das linhas gerais desse marco, que foi uma dúvida quanto à capacidade do governo de fazer aquilo que ele estava se propondo, ou seja, aumentar sobremaneira a sua arrecadação, a sua receita, e com isso poder fazer os gastos que o Lula tinha dito que faria durante a sua campanha, mais gastos sociais, etc. Então, quer entregar algo em que o governo diga, olha, eu estou aqui realmente comprometido. E nisso ele está jogando sempre afinado, né, com a ministra Simone Tebet no planejamento. Eles, inclusive, nas reuniões com o Palácio do Planalto, que houve aí nas últimas semanas para afinar o texto, ficaram, eles e as suas equipes, muito juntos, tentando evitar que o Ministério da Gestão e que a Casa Civil afrouxassem o arcabouço fiscal. Isso foi sempre sendo tentado, inclusive, mesmo depois de anunciadas as linhas gerais do plano, esses ministérios estavam insistindo para que o governo não se comprometesse com superávit já em 2025, já em 2024, e fosse mais lentamente no caminho do ajuste fiscal, dizendo que havia muitos gastos a serem feitos, e a Fazenda e o Planejamento bateram muito o pé no sentido de que era preciso dar essa demonstração sob pena do governo ser lido como gastador e nunca haver, por exemplo, aquela contrapartida que o Lula espera da parte do Banco Central, que é de baixar os juros no médio prazo, vendo que o governo está fazendo a sua parte no dever de casa. Então, é nesse pé que a gente está. Tudo indica que agora, com o Lula de volta, esse projeto vai de vez para o Congresso. Então, vamos ver se o Lula para de criar confusão no fronte externo para que o governo se concentre aqui no fronte interno e na sua relação com o Congresso, que até agora é incipiente, mal começou. A gente não tem essa dinâmica entre executivo e legislativo estabelecida nesse governo. A gente não sabe que apito vai tocar esse Congresso, como vai se dar essa relação de votações, como é a capacidade de liderança do Alexandre Padilha, ainda mais diante dessa situação que foi se criando sem que o governo parecesse estar acompanhando direito, de grandes blocos na Câmara, né? Inclusive com o PT e os outros partidos de esquerda integrando o bloco junto com o partido do Arthur Lira, e o que isso pode significar para a dinâmica da governança. Então, agora está na hora desse jogo começar. A gente até agora só teve fase preliminar, fase de treinos, e não viu ainda o governo em campo na sua governabilidade. Esse projeto vai ser o principal teste nesse início. Ele é uma lei complementar, portanto, mais fácil de aprovar, mas a gente está vendo que nem medida provisória esse governo está conseguindo votar. Então, é preciso que o projeto seja enviado e que haja um time trabalhando a favor do projeto. Não adianta só jogar lá e deixar os tubarões, os leões, inclusive, para que coloquem um monte de penduricalho, um monte de jabuti. É preciso que tanto a equipe da articulação política quanto o time da Fazenda e do Planejamento estejam 24/7 dentro do Congresso, trabalhando a favor da aprovação do marco fiscal, porque senão vai demorar, não vai andar, vai sair caro, porque essas bancadas vão cobrar para aprovar, e o negócio é capaz de se estender até o meio do ano. A gente já está quase em maio. E com risco de fogo amigo, né, Vera? Porque esse texto aí do arcabouço tem sofrido críticas dentro do próprio PT. A Gleice Hoffmann já criticou, Lindbergh Farias já criticou. Então, não é só oposição, pode correr o risco do próprio fogo amigo, né? Mas aí eu acho que os partidos de esquerda vão perceber, Carol, que se eles ficarem querendo afrouxar mais, o risco que eles têm é do Congresso apertar mais o garrote. Porque é um Congresso com um viés mais de centro e centro-direita, não é um Congresso que pende para a esquerda.
Então, eles têm de entender que tem um limite que é aquilo que o Haddad propõe e a possibilidade de ser mais próximo do que hoje é o teto de gastos do que quer o PT. Então, até para isso é necessária uma estratégia. Até para isso é preciso inteligência e leitura do painel da Câmara, leitura do painel do Senado, leitura da sociedade, leitura das sinalizações que vêm do mercado, do Banco Central, que parece está faltando ao PT desde o início do governo. Quando eles alvejam tanto e tanto o ministro da Fazenda, parecem não entender que a alternativa pode ser pior. Então, até para isso vai ser necessária uma coordenação, para que o PT entenda que o jogo no Congresso é um pouco mais complicado do que dentro do diretório do partido e dentro do BNDES, por exemplo. Ô Vera, enquanto isso, ainda segue aquelas discussões todas sobre o mobiliário, o enxoval ali do Palácio da Alvorada. A gente lembra, né? Logo na troca de gestão, a Janja, a primeira-dama, mostrou ali problemas na residência, foi falado sobre sumiço de imóveis. Isso se arrasta e está até aumentando, né, de certa forma. Aumentou porque na semana passada a Folha de São Paulo fez uma reportagem mostrando um gasto bastante significativo aí da Presidência da República, e eles obtiveram isso por meio da Lei de Acesso à Informação Pública, para compra de mobiliário e de enxoval para o Palácio. O Lula começou o mandato morando num hotel, o Alvorada passou por uma reforma, a primeira-dama, Rosângela, mostrou o que ela encontrou para atribuir ao casal Bolsonaro a destruição do imóvel e do patrimônio público e justificar a necessidade daquela reforma. E aí agora se soube que foram gastos quase R$200 mil em 5 móveis e um colchão, um sofá de 65 mil, de couro italiano, uma cama de 42 mil. E quando isso vem desgaste. A gente sabe que essas coisas que dizem respeito ao dia a dia, que dizem respeito a coisas que todo mundo compreende, né, como gasto público com coisas do dia a dia ali, elas têm um potencial de desgaste nas redes sociais muito forte. E aí a SECOM veio a público para anunciar que vários móveis haviam sumido, que 83 móveis ainda não foram localizados. E aí quem voltou à cena foi a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Ela veio à cena, deu entrevista, foi às redes sociais, foi bastante ativa nesse momento para dizer, primeiro, que o governo Lula está zombando com o dinheiro público. Que durante os 4 anos que o Bolsonaro foi presidente, eles não fizeram nenhuma licitação para compra de enxoval. Usaram os próprios lençóis, as próprias toalhas, etc. E que ela usou os próprios móveis, por isso que retirou alguns móveis do Palácio da Alvorada, que eles estão em depósitos, que se quiserem que se faça uma CPI para localizar os móveis. Esse tipo de deslocamento da política para esse embate entre as primeiras-damas parece atender a um desígnio do PL, né? O PL quer lançar a Michele Bolsonaro na arena pública. Por isso, talvez seja um erro de comunicação do governo Lula trazer a Michele Bolsonaro para essa arena e dar esse palco para ela. Mas é o que está sendo feito. Isso acaba catalisando as atenções nesse momento de polarização total da sociedade. É um assunto que é ali saboroso, né, para as redes sociais. Então, a gente viu uma segunda-feira dividida entre a guerra na Ucrânia, de um lado, que é um assunto seríssimo e árido, e esse tititi de cama, mesa e banho do outro lado, com ganhos para ninguém, a meu ver. Ninguém sai ganhando com uma conversa como essa, e eu acho que o dinheiro público tem de ser justificado o seu gasto, o seu uso, portanto, corretas as reportagens que trazem ali um escrutínio sobre o que está sendo gasto e a necessidade desse gasto ou não, né? E para a gente fechar, Vera, já estamos aí na reta final do tempo. PGR denunciando o ex-juiz, agora senador Sérgio Moro, por uma frase contra o ministro Gilmar Mendes. Rápida no gatilho a Lindor Araújo nessa, né? Porque ela normalmente não é tão rápida assim denunciar ninguém. Aliás, quase nunca a dupla Vladimir Aras e Lindora vê motivos para denunciar alguém, denunciou agora. Me parece mais o Aras querendo prestar um serviço para a nova gestão, sabe que o Moro é um dos principais adversários do presidente Lula,
e que ficar bem com o Gilmar Mendes também é algo que rende a possibilidade de, por exemplo, uma nomeação, né, enfim, uma confirmação como PGR. Não é algo que esteja no horizonte do Lula, não acredito que o Aras tenha grandes chances, mas a gente tem visto ele refazer várias posições nesses últimos meses, com vista a tentar uma indicação para ser mantido na PGR. Isso daí me parece mais um assunto dessa natureza, Carol e Muniz. Vamos com a música, Vera? Vamos com a música. Hoje foi dia de enxoval, cama, mesa e banho. Então vamos de Arnaldo Antunes, A Casa é Sua. Só que nesse caso a casa é nossa, não é de nenhuma das duas, é do povo brasileiro. Não me falta cadeira, não me falta sofá. Só falta você sentada na sala, só falta você estar. Não me falta parede e nela uma porta pra você entrar. Não me falta tapete, só falta seu pé descalço pra pisar. Muito bom. Obrigada, Vera. Boa noite. Até amanhã. Tchau, até amanhã, pessoal. Até, tchau, tchau.